Tem uma frase do Abraham Lincoln que eu gosto bastante que diz o seguinte: se eu tivesse 7 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 primeiras amolando o machado. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Antes da gente começar a falar sobre investimentos ou sobre educação financeira, é muito importante que você consiga compreender alguns conceitos simples, como funciona a economia. Talvez o assunto mais importante que a gente vai ter aqui no canal, que é a inflação. Mas o que é a inflação? A inflação, se a gente entrar aqui no site do governo, vai dizer que inflação é o aumento dos preços de bens e serviços, e ela implica diminuição do poder de compra da moeda. Tá, mas o que significa isso na prática? Vamos pegar um exemplo. Imagina que você vai numa concessionária de motos, no começo do ano. Digamos que você esteja juntando dinheiro e colocando debaixo do colchão para comprar uma moto que vale 10 mil. Você juntou o ano todo, de janeiro a janeiro. No período de 12 meses, a inflação foi de 10%. Depois, quando você volta com 10 mil na loja, a moto agora vale 11 mil. Por que isso? Para que a loja consiga ter lucro, ela precisa considerar a inflação de 10% do último ano. Mas eu ainda não entendi. Por que a loja aumentou o preço da moto? Existem dois motivos principais. O primeiro é que o custo da produção da moto aumentou. E o segundo motivo é que a procura por motos ou por aquele modelo específico pode ter aumentado, fazendo o preço da moto subir também. Mas calma que você vai compreender no final desse vídeo o porquê que isso acontece. E como que a inflação é medida? Tem um carinha que se chama IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Guarda bem esse nome, índice. O que seria o índice? O índice ele é uma cesta com basicamente o que é necessário para viver e faz a média de todas essas áreas. Você pode olhar aí na tela que a gente tem várias categorias. Entre elas temos a alimentação, vai ter a parte que você encontra no mercado, então arroz, carne, óleo, açúcar, derivados, bebidas que não são alcoólicas. Também vai ser medido pelo índice o preço das refeições em restaurantes, lanche, padaria, lanchonetes. A gente também tem aqui, habitação. Então, aluguel residencial, condomínio, energia, água, esgoto, entre outros. Temos artigos, vestuário, transporte, saúde, preço de medicamento, preço de consulta médica. Temos educação, comunicação. E aí na tela você consegue ver para cada uma dessas 9 categorias qual é o peso que ela tem sobre esse índice. Alimentação, habitação e transporte são os maiores pesos nesse índice do IPCA. Tá, então existe um índice que mostra o quanto que as famílias têm perdido de poder financeiro, o quanto que a moeda tem se desvalorizado. Mas existe um ponto nisso. Se a gente entrar aqui no site, de novo, do governo, ele mesmo vai mostrar que as famílias são atingidas de forma diferente. No primeiro exemplo aqui temos o IPCA, que seria a família geral. Então, aparece aqui que a alimentação é o que mais subiu. Já a segunda família, que mais atinge ela é a habitação. E a terceira família, o que mais influencia no custo de vida é a parte da saúde. Uma coisa que é muito importante você saber. Mesmo a gente tendo esse medidor, esse índice que é o IPCA, cada família vai ser impactada de uma forma. Eu quero te mostrar na prática um exemplo. A gente tem aqui o IPCA, que é as famílias na média. As 9 categorias, o custo é equivalente a 10. Então, o custo total é 90. Se existiu um IPCA de 10% ao ano, agora, no ano seguinte, o custo passa a se tornar 99. Vamos ver na prática como que as famílias são atingidas de maneiras diferentes comparado ao IPCA geral. Então a primeira família aqui se trata de um casal, estão morando de aluguel, tem carro financiado e 3 filhos estudando em escola particular. Se você analisar os mesmos aumentos que o IPCA demonstrou que foi de 10%, nessa família elas são atingidas com aumento no custo de vida de 15%, passando de 90 para 103,50. Já a segunda família aqui do exemplo se trata de um casal de idosos. Eles têm a casa própria, porém nesse caso, pela idade avançada, eles precisam de muitos medicamentos e de transporte público. Os gastos que tiveram no ano atingiram eles até menos do que o índice mostra, apenas 9,5%. O carinha que você está vendo aí na tela, o nome dele é inflação.
Eu quero te apresentar agora o parente dele que viveu no passado, chamado hiperinflação. Esse cara aqui que você está vendo agora mostra que a gente de fato não está vivendo a pior fase da inflação descontrolada. Antes do Plano Real, ou seja, antes de 1994, aqui tem até uma matéria mostrando que nos anos 80 a gente teve inflação de 36.000%, comparado, por exemplo, à inflação que hoje em dia, quando se fala que a inflação vai ser de 8 a 10% ao ano, se considera muito já. O que é a hiperinflação? A hiperinflação é quando a desvalorização do dinheiro está acima de 50% ao mês. E tem um outro exemplo, que em um ano a superinflação foi de 1.764%. O que significaria isso? Em um mês a mal teria saído de 10 mil para 15 mil. Em um ano ela teria subido para 184 mil reais. Então por que criaram essa bendita inflação? De quem que é a culpa disso? Na verdade, a inflação ela é um efeito monetário. A primeira vez que a inflação foi percebida na história foi durante o Império Romano, no século III d.C. O governo romano precisava de mais dinheiro para pagar suas contas, especialmente por causa das guerras. Então eles começaram a misturar metais mais baratos como o cobre nas moedas de ouro e de prata. Isso fez com que a moeda da época começasse a perder credibilidade, começasse a perder valor. E por que começou a perder valor? Calma que você vai entender até o final do vídeo. Tem 3 motivos principais com que a moeda perca valor. O primeiro deles é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Quando o governo ou o Banco Central aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, sem um aumento correspondente da produção de bens e serviços, os preços tendem a subir. Tá, mas deixa eu te dar um exemplo na prática para você conseguir compreender o que acontece quando se imprime mais dinheiro no país e o porquê que ele perde valor. Essa história aqui é a festa dos sorvetes. Imagina o seguinte comigo. Todos os meses há uma festa na escola onde cada criança recebe um ingresso que pode ser trocado por um sorvete. A sorveteria tem exatamente 100 sorvetes e há 100 crianças. Tudo está equilibrado, certo? E cada criança pode trocar seu ingresso por um sorvete. Um dia, o diretor decide imprimir mais ingressos e dá 2 ingressos para cada criança, pensando que isso fará todas as crianças mais felizes. Agora, cada criança tem 2 ingressos e está muito mais feliz, pensando que pode pegar 2 sorvetes. Quando as crianças vão trocar os seus ingressos, elas descobrem que não há sorvete suficiente para todos, porque a sorveteria ainda tem apenas 100 sorvetes. O vendedor de sorvetes, vendo a alta demanda, decide que agora é necessário 2 ingressos para obter o sorvete. Isso significa que os ingressos perderam valor, porque há muitos ingressos, mas a mesma quantidade de sorvete. Conseguiu começar a entender o porquê que quando o governo imprime mais dinheiro não resolve a situação da pobreza? O segundo motivo que faz com que a inflação fique mais alta é a confiança que as pessoas têm na moeda. É muito importante que a moeda ela seja confiável. Quando o governo ele começa a tomar decisões ruins, faz com que a inflação aumente, porque a moeda ela deixa de ser confiável. E dessa forma, as pessoas começam a gastar o dinheiro ainda mais rápido tentando comprar os produtos antes que eles subam de preço, fazendo com que a inflação se torne mais alta. O terceiro motivo que faz com que os preços fiquem mais altos, que a inflação seja maior, é a matéria-prima. Então, por exemplo, o petróleo ou os fertilizantes que vêm a grande parte de fora do país para cá são dolarizados. Quando por algum motivo os preços sobem lá fora, interfere na produção aqui, fazendo com que os produtos fiquem mais caros e fazendo com que o valor final para as pessoas fique mais caro também. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que na época do Império Romano, quando eles começaram a misturar outros metais com o ouro e com a prata, a moeda começou a perder valor? Eu vou te dar um exemplo da história das moedas de borracha. Imagina que hoje o governo falasse o seguinte: a partir de hoje todo o dinheiro em circulação vão ser moedas de borracha. E todo o país começasse a transacionar somente com essas moedas. Passado algumas semanas o governo falasse o seguinte: a partir de agora essas moedas não vão valer mais nada. Como que você faria para usar essas borrachas? Diferente do ouro, que sempre tem valor em qualquer lugar do mundo, as moedas de borracha perderiam totalmente o seu valor. E aí você pode me falar o seguinte: mas isso é pouco provável de acontecer.
Você sabia que no Brasil a moeda já foi trocada 9 vezes? Como você pode ver aí na tela, o real foi a moeda que mais deu certo e atualmente a moeda já perdeu 87, quase 88% do seu poder de compra. Por mais, gente, que aqui apareça que o plano do real deu certo, conforme mostra esse gráfico, a diferença na desvalorização caiu drasticamente. A inflação todos os anos ela ainda continua corroendo o nosso poder de compra. Mas Guilherme, as empresas não são obrigadas a reajustar o salário todos os anos para que o poder de compras permaneça? Então deixa eu te mostrar esse gráfico aqui para você ter uma ideia melhor. Se você analisar esse gráfico, mostra lá nos anos de 1990 até 1994, os juros eram ainda extremamente altos, na casa de 3.000%, de 1.000%. A partir do Plano Real, a partir de 1995, você pode perceber que os juros eles ficaram bem abaixo. E o salário ele saiu de 70 para mais de 1.412. Só que esse crescimento foi um crescimento de um pouco mais de 1.900%. Quando você olha a inflação de 1994 até agora, é uma inflação de 5.000%, 5.642%. Então, com o passar do tempo, mesmo existindo os reajustes do salário mínimo, a população só perdeu o poder. Se a gente for considerar o valor correto para que se mantesse o mesmo poder de compra de 1994 para agora, o salário deveria ser de mais de R$4.000. Então, agora que a gente viu como que a inflação ela é séria e como ela vai destruindo o poder de compra, eu quero te mostrar um outro lado, um lado bom, o lado dos investimentos. Como que o investimento ele pode te proteger dessa inflação ao longo do tempo e como ele pode te ajudar a multiplicar o dinheiro que você tem. Isso vai ser muito importante. Então eu te peço que você me siga aqui. Toda semana vai estar vindo um vídeo novo, bem simplificado, para que você possa entender e possa de fato começar a fazer boas escolhas, tanto investindo como educando sua vida financeira.